Antes de começar, só um avisinho, eu tô um pouco resfriada, então se minha voz estiver um pouquinho estranha, me perdoem, por favor. Mas enfim, agora vamos pro vídeo. Oi pessoal, muitas pessoas dos 13 até a maioridade acabam se envolvendo em relacionamentos, sejam eles mais bestinhas até os mais sérios. Mas o que atormenta essas pessoas, e principalmente quem não está em um relacionamento, é o primeiro beijo. Isso pode incomodar as pessoas de várias formas, seja para um amigo zoando com a pessoa por nunca ter beijado, seja você se cobrando para beijar alguém logo, seja você ter medo de fazer tudo errado, se cria uma cobrança mental muito forte quando essas coisas acontecem. E baseado nisso, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o episódio de iCarly chamado O Primeiro Beijo. Bom, o episódio começa com o Fred contando pra Carly que pregou uma peça na Sam como vingança pelo que ela fez. A Sam chega no apartamento da Carly logo depois e obriga o Fred a soltá-la do Glebe. Depois disso, a Sam diz que nunca joga pra empatar e sempre pra ganhar. E promete que vai se vingar em algum momento, não importa quanto demore. Uma semana se passa e o Fred chega no estúdio de iCarly com um taco de beisebol. E a Sam diz que ela tá cansada demais pra pegar ele hoje. O Fred pergunta pras duas como foi assistir o filme chamado O Primeiro Beijo. A Carly diz que foi horrível, e a partir disso, a Sam pergunta qual foi o primeiro beijo da Carly. E ela conta um pouco sobre. A cena conta que o dela foi com um garoto em um banheiro químico, e o Fred brinca dizendo que aquilo é muito romântico. A Sam diz que ficou com vontade de comer salada de batata após a explicação da Carly, e vai pro mercadinho. A Carly percebe que o Fred não disse nada, e resolve perguntar como foi o primeiro beijo dele. O garoto diz pra ela que ela não precisa saber disso. E a Carly pede pra falar pelo menos o primeiro nome da pessoa. O Fred fica meio receoso primeiro e tenta desviar das perguntas, mas a Carly continua insistindo e o garoto diz que ele nunca beijou ninguém. A Carly fica meio surpresa e em choque e diz que é fofo ele não ter beijado alguém ainda. O Fred diz que não é fofo e é apenas ridículo. E ele pede pra que ela não conte pra ninguém. Mas mal sabiam os dois que a Sam estava escutando tudo escondida. No dia seguinte, o iCarly acontece normalmente, mas no momento de encerrar o programa, a Sam pede pra aguardar um pouquinho e questiona os telespectadores se eles conhecem o Fred. A Sam manda o garoto dar um oi pra todos e a Sam começa a explicar que ele na semana passada algemou ela com um nerd. E então, como vingança, diz pra todos ao vivo que o Fred nunca beijou uma garota. Aquilo deixa o Fred chocado claramente e isso acaba tornando a vida do garoto um inferno nos próximos dias. A Carly puxa o Fred pra dentro da escola e fica tentando explicar pra ele que é idiota de ficar usando um disfarce, porque ninguém vai ficar zoando ele caso ele tire esse disfarce. O garoto retira mesmo não querendo, só que nesse momento um grupo de garotos passa e zomba do garoto. Mas como se isso já não fosse suficiente, o professor da escola se aproxima do Fred e explica que o importante é ter orgulho de si mesmo e que ele precisa enfrentar isso dizendo pro mundo que ele é o Fred Benson e nunca beijou uma garota. Isso apenas chama a atenção da escola inteira, que começa a rir do Fred automaticamente. Só que a gota da água, tanto pra Carly quanto pro Fred, é quando um grupo de crianças começam a rir dele. E nisso o garoto vai embora da escola. A Sam chega no estúdio de iCarly e questiona onde tá o Fred. A Carly diz que ele não vai vir e a Sam fica indignada, pois o garoto tem faltado em tudo, ensaios, escola e agora vai faltar no programa. A Carly diz pra Sam que isso é óbvio, já que ela magoou o garoto, e por conta disso ele deixou de sair de casa. Nem com a própria mãe o garoto tem conversado mais. Ela termina dizendo que a Sam estragou a vida dele e não tá nem aí pra isso. A Sam diz que vai se desculpar, porém já é tarde demais pra isso. E mesmo que não fosse a intenção dela, aquilo foi longe demais. Era algo muito pessoal pra se dizer. As garotas começam o programa normalmente, mas a Sam pega um tempo pra dizer algo no início. A garota diz que acabou sendo inconveniente em dizer algo tão pessoal do Fred e diz para todos que estão zoando o Fred pararem, pois a maioria nunca nem deve ter beijado também, inclusive ela. A Sam diz que nunca beijou alguém e se quiserem zoar alguém, que zoem ela. A Carly pausa o programa e diz que tá orgulhosa pela Sam ter mentido para as pessoas pararem de zoar o Fred. Mas a Sam diz que na verdade não mentiu e decide conversar com o Fred sobre tudo. A Sam chega onde o garoto tem ficado durante a maior parte do tempo e o Fred diz que foi corajoso o que ela fez. A Sam começa a pedir desculpa por todas as coisas que fez com o Fred durante todo esse tempo. E depois eles rirem um pouco lembrando de algumas coisas. A Sam diz que é ridículo como as pessoas se importam tanto com o primeiro beijo e diz que às vezes dá vontade de resolver isso só pra parar de se preocupar. O Fred ri ao pensar em algo e a Sam pede pra ele falar. O garoto começa a dizer, porém ele acaba se embolando, então a Sam vai mais rápido e pergunta se ele ia dizer pra eles se beijarem. O garoto fica assustado e com medo da Sam quebrar o braço dele, mas a Sam leva numa boa e, pra encerrar esse assunto de uma vez, acontece. Os dois se beijam e concluem que foi algo bom. Quando eu assisti esse episódio há sei lá quanto tempo atrás, eu não fazia ideia do quanto esse episódio podia ser uma mensagem importante para as pessoas que se cobram demais por uma coisa tão besta de certa forma. Quando eu sempre falar sobre as pessoas que estão usando o Fred provavelmente nunca terem beijado também, é uma baita realidade. As pessoas sempre apontam o dedo para a pessoa que teve alguma coisa pessoal espalhada, mas na maioria das vezes elas só querem esconder algo.
E isso é totalmente desnecessário. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e tempo quando se trata de intimidade e relacionamento. É completamente normal e válido sentir-se preocupado em relação a essas experiências, só que não se preocupa tanto. Só tem certeza de que é alguém que você confia, sabe? Enfim, após o beijo, a Sam começa a deixar o local e o Fred diz que odeia ela. A Sam retribui e eles seguem a vida normalmente.